Tá tendo essa guerra de facções aqui no Rio de Janeiro, como sempre teve, e principalmente nesse momento em que tá tendo uma retomada aí da milícia de áreas do Comando Vermelho. Comando Vermelho, a milícia já chegou até a maior parte do Rio de Janeiro, segundo mapas aí que você vai encontrar aí de 21, 22. Aí você teve uma limpa aí do Comando Vermelho e agora a gente tá tendo aí essa guerra de um lado e do outro. E o vídeo aí que tá repercutindo aí amplamente aí no Twitter, principalmente nos perfis, né? Para quem não sabe, o Twitter tem vários perfis com as pessoas de comunidade e que bombam lá dentro naquela bolha, inclusive com coisas que eu me recuso a acreditar, mas se você entrar você vai ver de pessoas que são criminosos, ou pelo menos se declaram criminosos lá no Twitter e ficam ameaçando uns aos outros no Twitter, de verdade. Mas vamos lá, mostra o vídeo aí pra gente, Mano Walter, pra gente poder repercutir. Tá faltando pouco pra tomar tudo, hein? Comédia. Aí. Caveirinha, tudo tá dentro de casa. Acabou a milícia! Aí. E que eu fico... Milícia nunca mais no caminho do céu! Acabou a milícia! Acabou a polícia! Aí o que eu fico mais impressionado Ninguém vai pagar barulho aqui, não! é porque o Estado tem um comandante muito bom na área. E é verdade. Tenente Coronel Marcos André, comandante do 18º Batalhão, eu arrisco, eu não tenho o menor medo em dizer que é um dos melhores comandantes da Polícia Militar da atualidade. E aí? O cara pode trabalhar? Essa é a pergunta. Vão deixar o cara trabalhar? O Rael Policarpo está em cima do lance e fala ao vivo com a gente. Alô, Razinho, bom dia, meu irmão, bom trabalho. Obrigado, Tino. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, situação complicada aqui no Caminho do Céu, que, aliás, os moradores pintaram a rua aqui, escrevendo bem-vindo a CDC Caminho do Céu. Só que eles não imaginavam, Tino, que os visitantes seriam traficantes armados que iam impor o terror aqui nessa localidade, que é muito tranquila, viu, Tino? Aliás, mais um ponto em que obviamente existem ali umas casas um pouco mais simples, mas não é um local que em geral é favelizado. Os criminosos do Comando Vermelho, eles entraram exatamente por esse caminho onde o nosso querido repórter cinematográfico Bruno Brito está mostrando exatamente agora. Esse vídeo que você acabou de mostrar, Tino, foi feito nessa rua, tanto que de lá de cima, quando eles fecham um pouquinho o zoom da câmera, dá para ver ali as luzes de outros pontos de Curicica. E eles vieram aqui nesse ponto de Curicica, Tino, justamente porque eu estava conversando com a população, não é uma área de forte atuação da milícia, onde a milícia atua com ostensividade, como por exemplo na Colônia e nos Dois Irmãos. É uma área em que existe a taxa de segurança cobrada pelos milicianos em alguns estabelecimentos comerciais, mas os milicianos não ficam passando por aqui com armas, enfim, é diferente de outras regiões em que eles estão fortemente armados e de forma visível para os moradores. E aí, esses criminosos do Comando Vermelho, que vem lá da Ipadu 700, gravaram esse vídeo. E, Tino, dá pra gente cravar, eu conversei mais cedo com o Tenente Coronel Marcos André, que o comando não tomou. É uma forma que eles fazem, Tino, para amedrontar os moradores. Eles vão numa área em que não existe ali a presença forte de criminosos rivais, fazem o vídeo, dão um tiro pro alto, causam um terror absurdo pro morador e depois na internet começam a postar dizendo que tomaram a área. Já era. É isso, a gente vê, né? Inclusive o próprio Tino Júnior comentou ali, falou do comandante ali da área, eu não conheço diretamente, mas é isso linka muito com o que a gente acabou de falar na notícia passada. Faz como? A DPF 635 não é o único problema, mas só o fato dela existir e a população ter comprado isso, a polícia pode entrar lá e fazer alguma coisa agora? Não pode. Porque para chegar onde aquele camarada fez o vídeo, só cooperação, gente. Tô errado, Batata? Fala pra mim. Eric, essa região aí é um problema seríssimo e a gente vem por semanas falando dela. É lá que fica a semana, lá que fica a comunidade da Vila Sapê. Você lembra que algumas semanas atrás, nós noticiamos o lançamento de uma granada jogada por drone que explodiu uma casa?
Eu pedi, inclusive, por vezes aí, o Mano Walter voltou à filmagem. Ela é encostado, Curicica, Vila do Sapê, é tudo embolado ali, tudo junto. E é muito complicado, porque é uma comunidade que não tem histórico de tráfico de entorpecentes. Então, quando o tráfico chega a esses locais, cara, ele expulsa uma pancada de gente. Porque a população está ali acostumada. Isso aí não é porque é milícia, não. É se uma comunidade que é TCP por anos, por anos. E aí chega o CV, quem estava ali, que é o pessoal que tem um bar, que está acostumado a bater papo e tal, onde os caras param, tomam cerveja e tudo mais, essa galera é expulsa, geral é expulso. Normalmente tem familiares que moram já há anos, porque é a tradição de ser ou daquela facção ou daquela milícia. É a mesma coisa hoje se acontecesse no Rio das Pedras. Cara, ia mudar metade do Rio das Pedras, porque Rio das Pedras, desde que eu me conheço por gente há 30 anos atrás, já era milícia. Então, essa viravolta que aconteceu não é uma coisa de hoje. E como diz o repórter, eles não tomaram. Eles chegam, entram e eles ficam naquela guerra. Por quê? Porque é uma comunidade mais isolada. Ela não tem um suporte de uma comunidade. Por exemplo, o Fubá do Campinho. Quem ali colado ao Fubá tem o Morro do 18. Então o cara desce por dentro da mata, pum, cai dentro do Fubá. Assim como o pessoal da Serrinha, que é TCP, atravessa a rua e já está em guerra no Fubá de novo. O pessoal do Juramento, o pessoal do CV, vem andando lá da Fé do Sereno, caminhando, lá do Complexo Alemão, vem caminhando por cima do morro, desce lá nos Canha já o Juramentinho, que já fica em frente ao Juramento, já começa a dar tiro de frente. E aí eles descem, atravessam a rua, tomam o Juramento. O pessoal da Serrinha vem por cima da mata e cai em cima do Juramento e vira esse inferno que já dura anos, anos e anos e anos. E a comunidade de Curicica e da Vila Sapê provavelmente será uma dessas comunidades que vão perdurar essa guerra por anos e mais anos e anos e mais anos e anos e mais anos. E a população ali no meio desse fogo cruzado, né? A polícia, na verdade, né? A resolução, que seria uma ocupação territorial, não consegue fazer ainda, né? Fica esse jogo aí, a DPF 635, na sua reformulação, trazia a retomada de território com a ocupação territorial. Mas eles mandam fazer, mas não dão meios, porque foi como já foi pedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi pedido o auxílio das Forças Armadas, a GLO, foi pedido de todas as formas, mas não foi concedido. Isso é fato. Não foi concedido o apoio das Forças Armadas, pelo menos por um período, para que a vagabundagem saia, não tenha tanta guerra. Isso é fato, é necessário. Toda a ocupação, todo o sistema de pacificação, ele ocorreu através da ocupação territorial. Não houve outra forma. Se você entra periodicamente, vai lá, troca tiro e sai, vai lá e troca tiro e sai, o cara volta, pô, isso já é fato, a população não aguenta mais, entendeu? Isso sempre aconteceu. O coronel lá do 18º, ele está extremamente combativo no local, vem dando porrada, prendendo diversos fuzis. Inclusive, semana retrasada, teve um fato muito triste lá. 4 policiais dentro de um carro vieram. Um deles veio a falecer, um suboficial tomou um tiro no rosto. O outro policial, Fabinho, tomou um tiro pegou na nuca, saindo na frente, o olho, perdeu uma das visões, se encontrava internado em estado grave. E os outros 2 policiais que estavam junto no veículo foram baleados.
num confronto lá. Há meses atrás, naquela mesma área, nós perdemos o suboficial Lobo e o outro foi o suboficial Martins, que muito noticiado por muitas guerras aí que acontecem aí no Rio de Janeiro, que nós já falamos dele demais, é um grande amigo nosso, é amigo do canal, você conhece muito bem ele, o Eric, assim como o Glauber conhece, ele foi baleado nas duas pernas justamente em guerras ocorridas naquela região, porque há frequentemente uma quantidade de bandido muito grande ali para retomada territorial. É vagabundo vindo de fora constantemente naquela região. E eles ficam na Cidade de Deus, eles ficam nas outras comunidades ali, próxima. E eles também estão travando essa guerra na Gardênia Azul, que aí é uma guerra antiga lá também, que por diversas vezes já foi ocupado pela polícia militar, o Xota estava lá dentro, e aí por um período a guerra se abrandou, mas não ficou nem a milícia, não ficou nem o tráfico, e toda vez que por algum motivo o policiamento se ausenta, a guerra retorna. Assim como o Rio das Pedras, todos isso são localidades em Jacarepaguá. O Rio das Pedras também já sofreu alguns ataques, mas o Rio das Pedras ainda continua o reduto da milícia, é um ponto muito forte da milícia ali, e é, como que eu disse a você, é um local muito tradicional também, porque a população se habituou com a milícia e eles não aceitam o tráfico de entorpecente, então o tráfico de entorpecente também tem uma dificuldade de se manter no local, né? Até de entrar. Por quê? Porque o Rio das Pedras é ainda um dos pontos de resistência maior. Curicica era milícia, mas muito menor, tá? Bem menor, tanto em capacidade bélica, né? Quanto armamento, assim como por extensão de terra, por tamanho, né, da milícia naquele local. Então, a guerra iniciou-se ali, mas isso já dura meses. E por nós já foi diversas vezes noticiado. Inclusive, o episódio que tem o primeiro episódio filmado de um drone lançando o artefato explosivo foi à noite e explodindo. Foi ali. Foi na Vila Sapê, que é muito coladinho. Curicica e Vila Sapê é quase uma coisa colada à outra. Valeu? É isso, Batata. Vamos lá. Miqueias, com você. Ô, Eric, ali é uma região, como Batata falou, que é historicamente disputada pelas facções. A região ali da Zona Sudoeste, Rio das Pedras, Taquara, é praticamente o berço da milícia no Rio de Janeiro. E o Comando Vermelho sempre buscou ocupar aquele espaço, tentando inclusive criar um corredor, né? A gente veio falando muito sobre isso aqui. A Operação Contenção, ela busca justamente evitar que o Comando Vermelho consiga tomar toda aquela região e consiga, a partir daí, se deslocar mais livremente ainda por todo o território do Rio de Janeiro, que, como Batata falou, apesar da gente querer, né, que não haja nenhuma facção no Rio de Janeiro, a forma como essas facções se distribuem, elas acabam servindo como autocontenção desses criminosos. Porque eles sabem que, se for por determinada região, eles vão ter que passar por dentro do território de uma facção rival. E aí, com isso, eles são obrigados a dar a volta. Então, aquela região ali, a presença da milícia, a presença do terceiro comando, a presença do ADA em pontos diferentes, em maior ou menor grau, ainda garantem um certo limite no deslocamento desses criminosos ou algum maior grau de dificuldade, né, para que eles possam se deslocar. Agora, se eles começarem a ganhar aquele espaço, nós teremos verdadeiros corredores onde eles podem ficar buscando reforço o tempo todo, buscando abrigo o tempo todo para andar livremente pelo Rio de Janeiro. A Polícia Militar, a Polícia Civil vem fazendo operações intensas ali naquela região. No final do ano passado, inclusive, a gente repercutiu uma operação da PM, que numa única operação, a Polícia Militar ali, do 18º Batalhão, prendeu 14 milicianos de uma só vez, que estavam acampados ali numa região meio abandonada. Então, assim, a polícia está tentando fazer, mas
tem encontrado dificuldade porque são várias facções e as facções em si também não conseguem se organizar. Todos os projetos que a gente vem relatando aqui de novos modelos de UPP, novos modelos de ocupação, têm sido voltados sempre para essa região que agora é conhecida como região sudoeste, justamente porque, digamos que essa organização que há, a divisão de território entre as facções, é a única coisa que está ainda, de certa forma, protegendo o Rio de um caos pior do que ele pode ser. Mas quando a gente pega as notícias, nós vemos que a Operação Contenção tem como alvo principal essa questão da região sudoeste. Quando nós pegamos lá o projeto Território Seguro, que seria aplicado pelo governo federal para solucionar a crise do Rio de Janeiro, os primeiros locais seriam implantados na região sudoeste. O novo plano de ocupação que tinha sido desenvolvido pelo Cláudio Castro ia ser implantado onde? Na região sudoeste. Todos os olhos estão voltados para ali, por uma questão de o Rio de Janeiro está acostumado, digamos assim, com essa bagunça organizada. Cada um no seu quadrado. A partir do momento em que esses criminosos começarem a fazer essas trocas de territórios, nós veremos uma dominação ao nível do que há no México, por exemplo. Porque no México os criminosos dominam cidades inteiras. Não que o Rio de Janeiro tenha muita área que ainda não seja dominado pelas facções. Mas no México eles têm liberdade porque todo o território é controlado por eles. Se essa região ela for dominada por uma única facção, acabou. Eles vão transitar tranquilamente para qualquer região do Rio de Janeiro. Porque dali eles já conseguem acessar lá o maciço da Tijuca e vão conseguir cair para o centro, para a zona norte. Dali dá para pegar e conseguir um acesso relativamente fácil para a zona sul. Então, assim, é o cenário, geograficamente falando, mais crítico. O Rio de Janeiro tem várias áreas de confronto, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. A gente sabe que o pau quebra na Baixada Fluminense, que a gente tá tendo problema de facção em Niterói, em São Gonçalo, em tudo quanto é canto do Rio de Janeiro. Mas a questão dessa região sudoeste, ela tem uma sensibilidade maior pelo fato dessa possibilidade de um corredor seguro para essas facções. E é interessante, Eric, quando a gente olha esse vídeo também, a gente percebe o traficante querendo ocupar um espaço não só pelas armas, mas para trazer uma noção de melhora. Vamos lá, a milícia é uma organização criminosa. Vamos deixar isso claro? Sim. A milícia cobra taxas. E o morador paga a taxa. Não porque ele se sinta feliz, não porque ele se sinta seguro. É justamente para ele não ser torturado pelos milicianos. É justamente para ele não ser morto pelo miliciano, para ele não perder a casa dele para o miliciano, para ele não perder o negócio dele para o miliciano. E aí o que os traficantes fazem? Eles chegam gritando: ó, morador, não vai pagar mais luz, não vai pagar mais água, não vai pagar mais gás, não vai pagar mais nada, a gente vai liberar tudo. Que a gente sabe que não é verdade. Eles falam isso num primeiro momento para tentar ganhar algum apoio popular. Vamos lembrar que o Peixão se conseguiu se estabelecer lá no Complexo de Jael, inicialmente com uma ação relativamente simples, que foi o quê? Expulsar a Cracolândia de dentro da favela. O Peixão expulsou a Cracolândia de dentro da favela e os moradores falaram assim: olha, vai ter tráfico aqui de qualquer jeito. Então vamos ver qual é a facção que dá menos problema. E o Peixão, num primeiro momento, ele conseguiu o quê? Limpar a favela, jogando a Cracolândia para fora, pintou inclusive ruas, terrenos que eram baldios ali, ele deu um jeitinho. Não estou falando que o Peixão é bom. Por quê? Ele fez isso, ganhou o apoio da população, a população denunciou só o Comando Vermelho, o Peixão ficou mais fácil para se estabelecer no local e depois fez o quê? Começou ali a expulsar o pessoal do centro de Macumba, começou a dar porrada em freira, isso é documentado, do Peixão espancando freiras, o Peixão e os soldados deles espancando freiras, fechando a igreja católica. Então eles chegam e fazem isso. O Peixão chegou lá, limpou o terreno e falou: não, tá tudo bem, galera, nova administração vai ficar tudo bem. E hoje a gente sabe que tá uma merda aquilo lá. O tráfico tá tentando fazer a mesma coisa nessa região, falando: olha, a gente vai acabar aqui, vocês não vão pagar mais nada pra milícia não vão pagar mais água, não vão pagar mais luz. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Assim que eles conseguirem se estabelecer sem resistência, eles vão começar a cobrar desses moradores tudo, tal como a milícia. Qual é a diferença entre a milícia e o tráfico? Nenhuma, porque a milícia também já vende droga e o tráfico já extorque o morador. Não há diferença.
Vamos deixar isso claro aqui, mas eles vão tentar. Em um primeiro momento, nós vemos aí a fala deles gritando: ninguém vai pagar mais luz, ninguém vai pagar mais água. Mas é mentira. É mentira. Não pagarão num primeiro momento. Assim que o tráfico ficar confortável e falar, tá bom, agora a milícia não volta mais, a gente conseguiu dominar o território, vamos aumentar a nossa lucratividade. E aí o que eles vão fazer? Vão começar a extorquir assim como a milícia faz. A gente viu isso acontecer também lá na Rocinha, quando teve a guerra entre o Rogério 157 e o NEM da Rocinha. Já existia um sistema de cobrança estabelecido dentro da Rocinha. Quando o Rogério 157 dá o golpe, ele fala que vai melhorar o cenário do trabalhador, né, do mototáxi, de todo mundo. E quando ele começa a ganhar o espaço, o que ele faz? Estabelece as mesmas regras. Então, essas facções, elas vão sempre fazer isso. No primeiro momento, elas entram e falam, não, agora vai acabar a bagunça. A milícia é a mesma coisa, tá? A milícia, quando ela ocupa um cenário, quando ela ocupa um território, ela fala, não, vai acabar a droga. Vai acabar o roubo, vai acabar a pichação, vai acabar a bagunça. E o que acontece? Eles começam a roubar, eles começam a vender droga, eles fazem tudo que o tráfico faz, não há diferença. Gente, eu quero só sempre destacar isso mais uma vez para você que é nosso espectador. Não caia nesse lenga-lenga, nessa ladainha de que o grupo A é melhor do que o grupo B. De que o grupo B não faz a mesma coisa que o grupo C. É tudo igual. É tudo igual. Só num primeiro momento, enquanto eles estão se estabelecendo no terreno, que eles vão tentar uma prática um pouco diferente. Mas literalmente são a mesma coisa. Tanto é que Zinho era traficante de terceiro comando. Repercutimos agora aqui do RD, que era miliciano e agora traficante do Comando Vermelho. Tandera também já foi traficante. Cara, tá tudo misturado. Eles não têm ali uma lealdade a uma causa, a uma coisa do tipo. Não, tá tudo misturado. Ah, a milícia não troca tiro com a polícia. Mentira! Mentira! Eu tenho 2 colegas que morreram assassinados por milicianos. Nós já vimos aí várias e várias vezes milicianos foram e mataram uma policial da DPJM, que é a Corregedoria da Polícia Militar. Os milicianos mataram essa policial a tiros de fuzil na porta da casa dela. Várias e várias vezes viaturas entram em áreas de milícia e tomam tiro. Não existe diferença. Não existe criminoso bom. Traficantes e milicianos são a mesmíssima coisa. É que a gente costuma falar aqui, né? Por exemplo, nós falamos na última notícia. Primeiro Comando de Eunápolis, Guardiões do Estado, Nova Al-Qaeda e todas essas facções. São só outros grupos com outros nomes. A milícia, ela só tem um nome mais que politizaram. Politizaram o nome milícia. Mas se a milícia quisesse chamar aí Novo Hamas, vai ser a mesma coisa. É só mais um grupo de traficantes, só mais um grupo de terroristas que não respeitam ninguém. Então, infelizmente, o morador ele está refém e só resta ele assim, pô, vamos ver hoje quem é que está aí no comando para saber para quem que eu pago taxa. Porque pagar taxa, ele sempre vai pagar. É isso, Miquel. Vamos lá. Copa e Túlio. Gente, eu vejo essas notícias aí, vejo... Antes de tudo, só você aí, ó, tá com o dedo no like aí, porque hoje nós estamos concorrendo com a Copa do Mundo, hein? Já estamos com 1020. Tá com o dedo no like, porque o Eric é jovem, tá cheio de conta pra pagar e o Glauber não vai mandar ele embora, hein? Vamos lá, vamos chegar em 1.500 pelo menos, bora. Então, o que acontece, gente? A gente vive no Rio de Janeiro uma situação tão calamitosa, tão desesperadora, tão absurda, que nós chegamos ao ponto de vagabundo de fuzil de guerra, fuzil num país onde existe o Estatuto do Desarmamento, onde você, cidadão, não pode nem ter um revolvinho 32 na cintura na rua. Mas o vagabundo anda livre, bonitão, garboso, tirando onda com fuzis de guerra feitos nos Estados Unidos, feitos na China, feitos na Rússia, antiga União Soviética, andando livremente na rua e, pior de tudo, fazendo propaganda e marketing. Porque isso que eles estão fazendo aí, publicar vídeo em rede social para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Isso chama-se propaganda e marketing. Isso prova, mais uma vez, que são organizações terroristas. Não são um grupinho de 5, 6 malucos vagabundo que saem para roubar carro, saem para matar os outros, saem para roubar celular, não. São um braço de marketing e propaganda de uma organização terrorista organizada chamada Comando Vermelho. E, de novo, volto aqui a mencionar o caso lá do
do conjunto na Pavuna, com 800 apartamentos, 3, 4 mil pessoas lá apavoradas, reféns do Comando Vermelho. Se eu sou governador, se eu sou presidente da República, eu vejo uma notícia dessa aí, pelo amor de Deus, eu boto os meus cães de guerra na rua, pego os batata da Médici aí, meu irmão, só voltam para casa depois que resolverem isso. Vão ganhar um bônus lindo do Estado. Vão ganhar um bônus aí um pouquinho semelhante ao que ganhavam mais de quase 2 mil funcionários fantasmas que existiam no Estado do Rio de Janeiro. Pega esse dinheiro todo que era jogado no lixo todo mês e investe aí na mão de obra. Pega os polícia brabo. Eu não me incluo nisso, porque hoje em dia, como dizem meus haters aí, eu sou papeleiro de interior de delegacia e tô felizão assim. Podem continuar me sacaneando que eu tô nem aí. Então, minha gente, nós vivemos nesse Rio de Janeiro, um estado, que você vê uma cena dessa, você mostra uma cena dessa para um americano, para um inglês, o cara vai falar para um russo. O que é isso, gente? Isso aí vocês estão em guerra? Isso aí é guerra civil? Tá declarada a guerra? Ou não? Não, meu amigo. Isso é Jacarepaguá. Fica ali a 15, 20 minutos do Barra Shopping. Pior, fica a meia hora do Village Mall, que é o shopping dos milionários no Rio de Janeiro. Você que não é do Rio de Janeiro não conhece, é o Village Mall. Só os artistas globais, os milionários, passeiam por lá com as suas modelos a tiracolo. Fica a 20 minutos dali. Isso ali é nenhum lugar ermo, um deserto, um lugar não. Fica a 15, 20 minutos do Projac lá, que é onde ficam os estúdios da Rede Globo de televisão. E é isso. É guerra urbana civil, é Vietnã, é Iraque, é Afeganistão, em pleno Rio de Janeiro, que tem o IPTU, o IPVA mais caro do Brasil. E tá tudo ok, tá tudo certo. Você não vê um plano contundente dos detentores do poder do Estado. Ninguém nem fala sobre isso, só o Tino Júnior que fala e a gente. Isso aí passa a batida normal. Os caras do CV botando o fuzil pra fora e gritando merda, isso é normal, deixa os caras. Minha gente, isso não é normal. A gente tem que se revoltar, a gente tem que mudar o rumo desse país. Porque daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco não, né? Já estamos nisso. Você não vai poder sair de casa. Só os privilegiados moradores do Leblon e Ipanema que vão poder ter um mínimo de lazer a pé, perto de casa. Porque você vai pegar seu carro, vai pegar uma linha vermelha, vai bater de frente com esses caras entupidos de fuzil, e aí? Nem carro blindado está resolvendo isso, porque a blindagem máxima permitida pelo Exército do Brasil é o 3A. O 3A não segura saturação de fuzil. Se der 5, 6, 7, 8, 10, 15 tiros de fuzil numa blindagem 3A, vai atravessar. Então nem os milionários estão livres, os milionários têm que andar de helicóptero. E mesmo assim com cautela, tá? Porque vagabundo do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, tá derrubando helicóptero também. Vejam os senhores a que ponto nós chegamos. E nada é feito. A gente não ouve falar de um grande plano. A gente viu essa operação aí do 28 de outubro, que confesso que me deu um ânimo, mas já tô vendo que foi fogo de palha. Foi para aparecer, ou foi para negociar poder, ou para aumentar o valor do acordo, não sei, entendeu? Eu sou polícia há quase 40 anos, eu desconfio de tudo e de todos. Para mim, sempre tem uma sacanagem no meio. Então, minha gente, eu fui nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, olha a situação que nós nos encontramos. De cada 12 meses do ano, você, eu, Eric, todo mundo aqui, trabalha 5, 6 meses só para pagar imposto. E a gente não tem retorno nenhum disso. Aí você vê um estado do Rio de Janeiro entupido de funcionário fantasma, que o cara demitiu 2 mil pessoas. Imagine os senhores, se fosse uma empresa séria, ou se você aí empresário, você até CLT que trabalha numa empresa, imagine se na sua empresa 1.000 pessoas fossem demitidas da noite pro dia. Essa empresa não ia falir? Isso é uma prova que o Estado está inchado. O Estado virou apenas uma maneira das putinhas dos políticos ganharem um dinheirinho por fora. Quem tem que trabalhar mesmo está se ferrando. Policiais civis não são nem 10 mil. Tem 4, 5 mil trabalhando de verdade. Policiais militares são 40 e poucos mil. Deve ter aí uns 10 trabalhando de verdade. O resto está tudo encostado em algum cargo político, algum gabinete, alguma sacanagem aí, alguma prefeitura, alguma coisa. E não há um plano contundente, ninguém para pensar, porra, estamos na maior merda no Rio de Janeiro, o que vamos fazer? Não, por quê? Porque não há interesse. Estão faturando alto, estão cagando pra gente. E a gente, povo, vai fazer o quê? Tem que trocar as cabeças que mandam, mas não adianta.
Não adianta, toda eleição é a mesma coisa. Você vê os candidatos aí, vamos falar do lado do coração, né? Eles falam que prisão não resolve, só piora. Maioridade penal também não resolve nada. Pena perpétua, prisão perpétua não resolve. Pena de morte não resolve. Tem que liberar droga, combater tráfico não resolve. Caralho, o que resolve então nesta porra? Nada resolve no Brasil, não tem jeito? Foda-se. É isso? A gente vai viver refém para sempre? E a gente, não adianta. A gente tem que colocar no poder quem está preocupado. Eu vi um vídeo do Batata aí, Batata, recente, ele falando sobre, se não me engano, o prefeito de Iguaba Grande, ou Iguaba, não sei. Eu não conheço o cara, tá? Não sei nem qual é a vertente dele, não sei a história, não sei nada. Mas o Batata colocou uma coisa que eu achei sensacional. A filha do prefeito de Iguaba Grande estuda numa creche da prefeitura, com o uniformezinho da prefeitura. Deveria ser obrigatório isso. O político do Rio de Janeiro deveria ser obrigatório e que os seus filhos estudassem em colégios públicos, que quando ficassem doentes fossem atendidos em hospitais públicos, que não tivessem um esquadrão de seguranças armados e uma frota de carros blindados para eles. Como é que nós chegamos? Estamos abandonados à própria sorte. Vagabundo no Rio de Janeiro faz vídeo para a internet com fuzil. Isso é desesperador. A gente não pode se acomodar. A gente não pode achar isso normal. Se os políticos acham, eu quero que eles se explodam. Eu não acho. Vou continuar falando aqui até quando o Glauber deixar, Eric.